Ei, assim como eu, você já parou para pensar nos seus hormônios e que eles podem estar influenciando o seu processo inflamatório dentro do seu organismo? Pois é, e isso pode explicar muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Então, eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo, porque eu quero compartilhar a minha experiência. Talvez ela ainda ajude você a entender melhor o seu corpo, da mesma forma que eu estou aprendendo a entender o meu. Eu sou a Carla Giovana, eu sou psicoterapeuta e tenho estudado cada vez mais a saúde da mulher dentro de uma visão mais integrativa. Porque quando eu comecei a estudar mais profundamente o lipedema para entender o que estava acontecendo comigo, foi aí que eu percebi que eu olhava para muitas áreas da minha saúde, mas estava deixando uma delas em segundo plano atualmente: os meus hormônios. Recentemente, então, eu estive com uma médica que ela é maravilhosa, ela é integrativa. Ela é uma profissional que procura entender a mulher como um todo e investigar a causa dos sintomas, não apenas tratá-los. E ao analisarmos juntas os meus exames, nós percebemos que os meus hormônios haviam diminuído novamente. Agora, será necessário reajustar as doses e continuar a reposição tópica prescrita para mim e associar um reforço de vitaminas, ou seja, um buster de vitaminas. Como eu escolhi uma abordagem mais natural, eu sei que esse processo ele pode levar um pouco mais de tempo. Mas hoje, sabe, eu entendo que saúde não se constrói assim com muita pressa, ela se constrói com mais constância. Então, quando eu saí daquela consulta, uma pergunta ela ficou assim na minha cabeça: como eu posso querer qualidade de vida se eu não cuidar daquilo que acontece dentro do meu corpo, ou seja, dentro do meu organismo? Foi exatamente neste período que eu comecei a perceber mudanças em mim. E por isso eu quero compartilhar com você para ver se faz sentido. Note que o meu sono ele já não estava mais o mesmo. E a minha paciência estava diminuindo dia a dia. Os calorões realmente voltaram. A minha disposição, ela já estava assim, gasta. Não era igual mais como um tempo atrás. E eu não estou falando apenas da libido sexual. Estou falando da libido, da vontade de viver, daquela alegria, da energia para fazer planos, daquela motivação para aproveitar mais a vida, como eu aproveitava antes. Estava muito estranho. Foi então que, estudando sobre o assunto, eu encontrei uma explicação que fez muito sentido para mim. Sabe, eu gosto muito de acompanhar a doutora Felice Gerst. É uma ginecologista integrativa lá dos Estados Unidos. Ela é reconhecida pelos seus estudos sobre a saúde da mulher, sobre os hormônios, metabolismo, por isso eu gosto de seguir ela. Ela explica que o estrogênio, ele não atua apenas na reprodução. Ele participa da comunicação entre praticamente todos os sistemas do nosso organismo. Quando eu aprendi isso, muitas coisas fez sentido para mim naquele momento. Então, passei a entender por que uma alteração hormonal, ela pode repercutir no sono, no humor, na disposição, no metabolismo e também na forma como o nosso organismo regula processos inflamatórios. Sabe por que isso me chamou muita atenção? Porque eu estudo muito sobre o lipedema, como você já sabe. E hoje nós sabemos que o lipedema, ela é uma condição multifatorial. Ele não acontece por uma única causa. Existe predisposição genética, participação dos hormônios, processos inflamatórios, alterações do tecido adiposo, da circulação e do sistema linfático. Olha aí, isso me fez entender que eu precisava parar de olhar apenas para uma parte do meu corpo. Eu precisava cuidar da mulher inteira. Foi aí que tudo começou a fazer mais sentido para mim. A alimentação, ela é realmente importante, como eu já falei nos vídeos anteriores. O intestino também é importante olhar para isso, a qualidade do nosso sono, como eu já falei, as emoções,
sobre atividade física, os hormônios. Tudo isso conversa entre si. Se faz sentido, coloque nos comentários hormônios. E quando uma dessas áreas perde o equilíbrio, as outras também podem sentir. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e percebendo que também não dorme como antes. Você anda, de repente, um pouquinho mais irritada do que o normal. Talvez perdeu também aquela disposição para as coisas, para a vida. Ou que simplesmente sente que deixou de ser aquela mulher que você era alguns anos atrás. Não importa os acontecimentos. Às vezes está mais ligado sobre o seu corpo. Não ignore esses sinais. Eles podem não significar um problema hormonal talvez, mas o teu corpo merece ser investigado. Procure um profissional em que você confie. No meu caso, eu encontrei muito sentido na medicina integrativa, porque ela me ensinou a olhar para a raiz e não apenas para os sintomas. Perceba isso. Talvez esse seja o verdadeiro propósito deste canal. Então, como eu disse, comenta lá hormônios, porque eu não quero falar apenas sobre lipedema. Eu quero falar sobre a mulher por inteiro. Porque saúde não é apenas cuidar das pernas, é realmente cuidar das emoções, do sono, da sua alimentação, do seu intestino, dos seus hormônios. Porque isso é um estilo de vida e você precisa voltar a ter ele. É um estilo bom, é entender que o nosso corpo funciona como um todo. E eu estou aprendendo isso na minha própria caminhada. Então, mulher, você que está me ouvindo, quero dividir esse aprendizado com você. E se este conteúdo que eu estou passando para você fez sentido, inscreva-se então aqui no canal. Ative o sino das notificações, compartilhe este vídeo com outras mulheres. E me acompanhe também lá no Instagram, @lipedame. Lipedema, ame-se. Eu quero continuar compartilhando esta caminhada com você, mulher. Um grande abraço. Fique com Deus.